Glórias a Deus, aleluias. Eu cumprimento a todos com a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus. Mais um dia ao qual o Senhor nos deu para estar meditando na palavra do Senhor, para louvar, bendizer, adorar o santo nome do Senhor. Terça-feira, 12 de abril de 2022. Que essa tarde seja mais que abençoada, amém? Para você que me ouve, para você que ainda vai me ouvir, que em nome de Jesus seja bênção quando você ouvir a palavra do Senhor. Não porque eu a estou trazendo, mas é porque o Espírito Santo é que está nela sendo revelado para mim e para você. Amém? Então vamos estudar a palavra. Vamos hoje meditar em Salmo 102. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrima a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levaste e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Aleluias. Vamos até aqui. É um salmo mais longo. Eu fui até o 17, o salmo vai até 28, versículo 28. É mais um salmo de Davi. E nós viemos de uma sequência de salmos ao qual nos convida a louvar, nos convida a bendizer. E agora nós nos deparamos desde de ontem, né, com salmos que vai falar do levante do inimigo. Ontem eu disse daqueles que murmuram às escondidas do próximo, contra o próximo. E hoje nós estamos aqui deparando com um salmo de tanta profundidade, porque Davi era um salmista com palavras profundas. Os salmos de Davi, eles vão de encontro à nossa alma. Nós vemos aqui um pastor que se torna rei, que se torna perseguido, que se torna afrontado. Tudo isso nós vamos ver na vida de Davi. Nós vamos ver um homem temente, nós vamos ver um homem que caiu, nós vamos ver um homem que tropeçou, mas nós vamos ver também um homem que se levantou. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então tem momentos que nós olhamos tanto o pecado do outro, nós olhamos tanto o defeito do outro, o tropeção do outro, fulano caiu, fulano adulterou, fulano fez isso. E esquecemos que o nosso telhado, ele também é de vidro. E o risco de jogar pedra no telhado do outro é muito grande da pedra voltar. Porque diz a palavra do Senhor, aquele que está de pé, vigie para que não caia. A pastora aqui não está fazendo apologia ao pecado. A pastora está dizendo que nós temos que tomar muito cuidado a quem nós estamos julgando, como nós estamos julgando. Aliás, julgar não é papel nosso.
Nós não somos Jesus que é advogado e nem somos Deus que é juiz. Né? Julgar não é nosso papel. Quem julga é Deus. E Davi ele vai dizer assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Davi está fazendo um pedido a Deus. E ele vai dizer assim: não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me, Senhor, depressa. Davi tem pressa para que Deus o ouça. E ele vai dizer por que ele tem pressa. Por que ele está pedindo Deus para ouvir o clamor dele com pressa, com urgência. Ele vai dizer assim: porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Davi estava passando por uma situação tão difícil que o corpo dele estava sentindo. Fisicamente falando, a tristeza que estava na alma de Davi estava vindo para o corpo. Davi estava sintomatizando as dores da alma no seu corpo físico. Ele vai falar assim: o meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Irmãos, assim como Davi, muitos de nós já passamos por uma experiência assim. Quando nós estamos consumidos por uma tristeza, quando o nosso coração ele está ferido, nós sentimos uma dor tão grande na nossa alma que nós não temos fome. Nós perdemos o apetite. A primeira coisa que nos falta é vontade de comer, de alimentar, perdemos o sono, perdemos o apetite, nós esquecemos daquilo que é essencial, questões essenciais, né, básicas. Nós esquecemos porque não sentimos vontade. E Davi estava passando por isso. Davi estava passando por essa situação e ele vai dizer assim: por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Por causa do gemido, por causa da dor do coração de Davi que estava vindo, subindo até a voz, e ele gemia de dor na alma e não de dor física. Ele vai dizer que os ossos dele estavam se apegando à pele. Ele estava se enfraquecendo. Ele vai dizer assim: sou semelhante ao pelicano no deserto. O pelicano, ele é uma ave considerada uma ave solitária. É uma ave que fica no deserto e ela é solitária. E dizem, né, os antepassados, os historiadores, que era uma ave que quando ela aparecia as pessoas viam como um presságio ruim, algo que poderia acontecer que seria ruim. E ele estava se igualando, né, dando a referência que ele parecia-se com o pelicano, não somente pela solidão, mas talvez também remetendo-se a coisas ruins, a presságios ruins que ele estava sentindo. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Irmãos, quantos de nós já sentimos sozinhos ao ponto de achar que até Deus nos esqueceu? Ao ponto de achar que ninguém está conosco. Mas ele vai dizer assim: os inimigos têm afrontado todos os dias, têm se enfurecido contra ele. Ele tem comido cinza como pão e misturado com a lágrima a bebida dele. Olha que profundo isso. Um homem de guerra, um homem de batalha, um rei, dizendo que os inimigos estavam afrontando ele tanto, que a tristeza era tanto, que a solidão era tanto, que ele estava comendo cinza como pão e bebendo as lágrimas como se fosse água. Davi está fazendo menção porque naquela época era muito comum, quando estava muito entristecido ou perdia alguém, se jogava cinza na cabeça, né? O de trás, ia jogando da cabeça, da frente da cabeça para trás. É um sinal de luto. E quando também, e a palavra vai mencionar isso em vários versículos, né? Quando precisamos da misericórdia do Senhor, nós descemos até o chão e colocamos a nossa boca no pó. Isso quer dizer que nós estamos nos humilhando, né? Nós estamos nos rendendo ao Senhor. Então a cinza e o pó, ela quer dizer que nós estamos nos humilhando. E Davi vai dizer que ele estava se humilhando tanto que a comida dele passou a ser a cinza e as lágrimas passaram a ser a bebida.
Mas ele vai dizer assim, ó, os meus dias são como a sombra que decline, como a erva me vou secando, mas tu, Senhor, olha a luz aí no fim do túnel, mas tu, Senhor, permanecerá para sempre, a tua memória de geração em geração, e tu te levantarás e terá piedade. O Senhor sempre levanta por mim e por você. Por maior que seja o nosso sofrimento, o meu sofrimento, o Senhor sempre se levanta por mim e por você, e sempre Ele vai estar nos ajudando, seja qual for a situação que nós estamos. Olhe para o alto. O dono do tempo, Ele é Deus. E por Ele ser dono do tempo, Ele sabe o nosso dia de hoje e sabe também a história que vai vir para nossas vidas no dia de amanhã. Toma posse dessa palavra abençoada. É para tomar posse em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um nessa tarde, em nome de Jesus.